Aluguel de apartamento na Argentina, agora em 2024, com a desregulamentação da lei dos aluguéis, muita coisa mudou e muita coisa deve ter extrema atenção, principalmente ao quando for assinar um novo contrato. Meu povo, aqui nesse vídeo a gente vai falar quais os pontos você deve ter atenção para não ter problemas ao alugar apartamento na Argentina em 2024. Acabou a lei dos aluguéis, então muita coisa mudou e esse vídeo vai te explicar muita coisa que tem que estar sim ou sim no seu contrato agora em 2024. Lembrando que quem tem contrato ainda em vigência está valendo. Esse vídeo vai para explicar todos os pontos que devem ter no teu contrato agora a partir de 2024. Fala, bando lisos, como é que vocês estão? Salve, negada, Michele Alexandre e Tutaninho Lisos por aí em mais um vídeo de extrema importância para você que está pensando em ir para a Argentina alugar apartamento, agora que já não existe mais a lei dos aluguéis, a lei dos aluguéis foi derrubada, então algumas coisas merecem ter uma atenção mais do que redobrada. Muita coisa mudou, muita coisa é diferente, então muita atenção para você que está alugando apartamento agora. Lembrando que todas essas informações, meu povo, são para novos contratos. Quem ainda tem contrato, ainda vai estar valendo até o final do seu contrato, então não precisa se preocupar. Mas você que está atrás de um contrato novo, você que está chegando agora, presta muita atenção nisso, que esse vídeo vai te ajudar, vai te esclarecer muita coisa. A primeira coisa que você deve ter muita atenção e deve estar lá no seu contrato é em relação à moeda. Alexandre, como assim? Qual a moeda que você vai efetuar o pagamento do aluguel? Isso tem que estar estabelecido no seu contrato. Por quê? Porque agora, meu povo, o contratado, você vai poder efetuar o pagamento na moeda em que o dono, entre aspas, quiser. Vai ficar meio que acordado entre as duas partes, mas a gente sabe que na realidade vai ser na moeda em que o dono exigir. E agora pode ser exigido em dólar, pode ser exigido em euro, pode ser exigido em real, em peso argentino, a moeda que o dono exigir. Vai ficar de um comum acordo, tentem conversar, e isso é importante porque uma vez colocado no seu contrato que o pagamento vai ser na moeda X, você não poderá trocar a moeda até o final do contrato. Então é muito importante, se você estabeleceu, se você concordou que o pagamento do aluguel vai ser feito em dólar, no meio do contrato, não tenho mais como pagar em dólar, eu quero pagar em pesos argentinos. Não vai ser possível, nem que você leve para a justiça, porque já está assinado em contrato. Então, muito cuidado ao assinar um contrato e deixa tudo muito claro, muito bem estabelecido. Outra coisa que você tem que aclarar, deixar bem colocado lá no contrato, é o tempo de reajuste do seu aluguel. Como assim, Alexandre? Como é que vai ser o tempo de reajuste? Vai existir reajustes a cada 3 meses? Vai existir reajuste a cada 6 meses? A cada ano? Isso tudo tem que estar no contrato. E algo muito importante que você tem que verificar e tem que deixar lá no seu contrato é essa questão do reajuste. Porque de acordo com a moeda que você escolher, eu vou falar um pouquinho mais para frente das condições e dos índices de reajustes. Outra coisa que você também tem que deixar claro lá no seu contrato é a questão de pagamentos adiantados. Alexandre, o que é isso de pagamento adiantado? Meu povo, existia antigamente alguns donos de imóvel que eles pediam tipo 6 meses adiantado, 1 ano adiantado de pagamento de aluguel, o que com a lei dos aluguéis isso não era permitido. Porém, agora já é permitido o dono exigir um pagamento adiantado. Antigamente ficaria se quem está alugando o apartamento de boa vontade, não, eu quero já te adiantar este valor, e o dono aceitaria ou não. Agora o dono pode exigir o pagamento adiantado tipo de 6 meses e deixar tudo isso no contrato. Caso ele te exija isso e você concorde, tem que estar lá no contrato. Deixem tudo muito claro que você está efetuando um pagamento adiantado de alguns meses. Deixa tudo direitinho para não haver nenhum tipo de dúvida. Mas uma coisa importante, meu povo, que vocês não podem esquecer de deixar lá no contrato é o tempo de locação.
Alexandre, como assim? Vamos lá. Antigamente, meu povo, pela lei dos aluguéis, era obrigatório um tempo mínimo de contrato, né, para proteger um pouco também o proprietário do imóvel. Agora não existe mais um tempo mínimo de contrato. Antes eram de 2 anos, agora fica livre. Os contratos podem ser realizados a cada 3 meses. O contrato pode ser feito, né, de 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Fica de acordo com ficar acordado ou de acordo com o dono do imóvel estabelecer para isso. Então, assim, não existe mais um tempo mínimo de contrato. Então, deixa muito claro lá no contrato que o tempo de aluguel vai ser estipulado de 1 ano, 2 anos, para não ter nenhum tipo de dúvida. Outra coisa importante que agora você também tem que deixar extremamente claro em relação à rescisão de contrato. E você estabelece, pronto, vou fazer um contrato de 2 anos. Porém, é importante para vocês se resguardarem também ter cláusulas sobre a rescisão do contrato. O que é isso, meu povo? Caso alguém desista do contrato, o dono do imóvel ou o inquilino, eles podem rescindir o contrato e dizer assim, não está dando certo, não, vamos acabar o contrato aqui. Isso anteriormente não era possível, agora sim é possível ambas as partes fazerem isso. Porém, vocês têm que ter atenção para como isso agora vai acontecer. Caso seja o inquilino a pedir a rescisão, ele tem a obrigatoriedade de fazer esse pedido com pelo menos 30 dias antes de sair do imóvel e ele terá que pagar uma multa de 10% do valor total que ainda falta para completar o contrato. Ou seja, por exemplo, fizemos um contrato de 1 ano, com 1 mês eu não quero mais, então vou avisar, vou sair daqui a 30 dias, então vai ficar faltando 11 meses. Pega esses 11 meses e 10% do valor total eu vou ter que pagar de multa para o dono do imóvel porque eu estou pedindo a rescisão do contrato. Com o dono do imóvel é a mesma coisa, Alexandre? Não. Com o dono do imóvel não está claro, mas por tudo que já foi mostrado, isso quem está falando não é o Alexandre, são os especialistas, que o dono do imóvel ele também tem que pedir com pelo menos 30 dias de antecedência, porém não fica claro a obrigatoriedade dele pagar uma multa para o inquilino. Então, meu povo, o que eu falo para vocês é deixarem extremamente claro que caso o dono do imóvel também efetue o pedido de quebra de contrato, estipular uma multa também para vocês se protegerem. Então, assim, ambas as partes estariam protegidas. E isso tem que estar no contrato muito claramente. Deixem tudo muito bem especificado. Outra coisa importante em relação às garantias e depósitos para quem vai entrar no apartamento. O que é que mudou, Alexandre? Antigamente, com a lei, você poderia efetuar o pagamento de até 3 aluguéis para você dar como garantia. Hoje em dia acabou isso, não existe mais um topo, então o dono do imóvel ele pode te pedir valores bem mais elevados ao que a gente já ouviu de algumas pessoas que está acontecendo, então pedindo valores realmente, infelizmente atualmente, bem mais elevados. Então a gente está muito de olho nisso. Outra coisa também é que o dono do imóvel fica livre para pedir o que ele quiser como garantia. Pode exigir garantias laborais, garantias imobiliárias, valores em dinheiro, isso fica totalmente livre de acordo com o que o dono do imóvel quiser. Então, você tem que ter muita atenção com isso e deixar tudo muito claro no contrato ao assinar o valor que você está efetuando o pagamento de garantias. E agora, algo extremamente importante que eu sei que o brasileiro basicamente não vai ter garantias laborais, garantias imobiliárias, ele vai ter que pagar pelas garantias. Então, assim, deixe muito claro que você vai efetuar o pagamento das garantias e que esse dinheiro vai retornar para você da forma que vocês colocarem no contrato. Ou seja, a gente já ouviu falar que, e também nessa reportagem, dizendo que muitos donos de imóveis estão exigindo as garantias em dólar e em espécie. Então, coloque no contrato que a devolução da garantia será de igual maneira. E também um tempo estabelecido para você receber estas garantias, porque também já estão se falando que algumas pessoas estão colocando em contrato que a devolução das garantias
vão ocorrer apenas 90 dias após o final do contrato. Então, deixa tudo muito claro que estou pagando a garantia em espécie, na moeda tal, e a devolução será assim que eu entregar as chaves, assim que finalizar o contrato, tantos dias depois, ou no mesmo dia que finalizar o contrato, na hora da entrega do apartamento. Deixem tudo isso extremamente claro para não haver divergências, para não ter nenhum tipo de confusão, tá entendendo? Mais um tema importante de se ter no contrato, um pouco importante, é em relação às reparações no apartamento. Como assim, Alexandre? Antigamente, quando acontecia alguma coisa no apartamento, você tinha a obrigação de informar o dono do imóvel e em 24 horas ele era obrigado a realizar o reparo, desde, claro, que não tenha sido má utilização de quem está morando no apartamento. Então, assim, em 24 horas, se foi um problema que aconteceu e não foi culpa sua, o dono do imóvel ele era obrigado a reparar isso em um tempo extremamente curto. Estava lá estabelecido por lei. E se em 24 horas não houvesse feito um reparo, você estaria livre para contratar alguma pessoa e, ao efetuar o pagamento, este valor você poderia descontar no próximo aluguel. Era assim que funcionava. Agora já não é mais assim. Agora, o proprietário não tem mais a obrigação de consertar em 24 horas. Ele tem até 72 horas para fazer o reparo. Caso isso não aconteça, aí sim você pode ir atrás de alguma pessoa para fazer o reparo. Porém, você não pode mais descontar no próximo aluguel. Você tem que deixar claro no contrato uma forma e um tempo para você receber um ressarcimento deste conserto, caso o dono do imóvel não se responsabilize para fazer este conserto. Então, tudo isso tem que estar muito claro lá no seu contrato. Não vão esquecer de deixar todos os detalhes escritos. Pode parecer um preciosismo, mas não é, meu povo. Isso evita muita confusão. Outra coisa também que tem que estar muito claro, e isso é uma polêmica muito grande, é como entregar o apartamento. Meu povo, infelizmente, a gente já tem vídeos falando sobre, infelizmente, a irresponsabilidade de alguns inquilinos que deixam o apartamento totalmente destruído ao entregar o apartamento. Isso é muito triste e, assim, é uma irresponsabilidade, até mesmo a gente tem outros adjetivos mais pesados que nós não vamos dizer aqui, mas é coisa de moleque. Destruir um apartamento porque o seu contrato vai acabar. E isso vinha acontecendo. Hoje, agora, com essa desregulamentação, o dono do imóvel pode se recusar a receber o imóvel caso ele não esteja em perfeito estado, e você vai ter que ficar pagando aluguel e consertar o imóvel até ele estar em perfeitas condições, da mesma forma que você recebeu, para entregar o dono. E isso também tem que estar lá no contrato tudo direitinho, e isso realmente é importante se fazer. Então, muita responsabilidade, meu povo. Se você está alugando um apartamento, trate ele direitinho, cuide ele direitinho, tenha responsabilidade. Isso é muito mais importante. Então, tenham muita atenção com isso e deixem tudo muito bem escrito no contrato. Um outro tema muito importante, meu povo, e assim, tem que ter muita atenção, são em relação às expensas. O que são as expensas? São aqueles gastos de manutenção, limpeza do prédio, que estão subindo muito, né, as expensas ultimamente, mas que sim, o inquilino é responsável por efetuar o pagamento, mas o ponto em si das expensas não são as ordinárias, que são essas, são as extraordinárias. Os donos dos imóveis estão colocando as expensas extraordinárias para o inquilino efetuar o pagamento. E muitos juízes estão vendo que isso não é muito legal você fazer. Alexandre, mas o que são as expensas extraordinárias? Vamos lá. O prédio vai passar por reparações, você vai ter que pagar. O prédio vai passar por uma pintura geral, você, o inquilino, vai pagar. Deus o livre, aconteceu um incêndio, vai ter que reparar o prédio todo, você vai ter que pagar. E com isso, muitos juízes estão falando, não é justo o inquilino pagar por uma valorização da propriedade privada de alguém, mesmo que esteja alugada, mas não é o inquilino que seria o responsável de pagar uma valorização, e sim o próprio dono do imóvel. Então você tem que deixar isso tudo muito claro, que as expensas ordinárias, ok, pagar, justo, tá tudo certo, porém as expensas extraordinárias, não, as expensas extraordinárias têm que ficar a cargo do proprietário, pelo menos é isso que a reportagem vem dizendo, e é muito importante você deixar isso muito claro no contrato. Outra coisa que você não pode deixar
de deixar assim, minimamente escrito no contrato em relação a pets, mascotes, se é permitido, se não é permitido. Também a questão de alguns serviços, algumas coisas que também tem que estar lá no contrato, por exemplo, seguros que você tem que pagar ou que você não precisa pagar, tem que estar lá no contrato. Então, meu povo, tenham muito cuidado. Agora que já não existe mais uma lei de regulamentação, todos os detalhes são importantes de estar no contrato. Então, muita atenção. Se você acabou de chegar na Argentina, busque uma pessoa que tenha já o espanhol muito bom, que já tem uma fluência muito boa para te explicar todos os detalhes, e só assine depois que você tiver a certeza de todos os parâmetros. Não vá assinar tendo dúvidas, pelo amor de Deus. Uma vez assinado o contrato, já não existe a possibilidade de você mudar nada, nem valor de contrato, nem tempo de aumento, nem a moeda que você vai pagar, nem se é permitido ou não é permitido o pet, pagamento de expensas, reparos, nada disso que eu falei nesse vídeo vai ser possível você alterar, somente após o final do contrato. Então, muita atenção, só assine quando você tiver absoluta certeza e entendimento total do que vai acontecer neste contrato. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o teu dei valor, segue a gente nas nossas redes sociais, @LiosPorAí. Se você quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro, você se tornando um membro do nosso canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, sem falar que você tem acesso aos vídeos antecipadamente. Você que é mesmo está assistindo esse vídeo antes de todo mundo. Viu aí as vantagens? Tem muita coisa importante. A gente fala de coisas mais detalhadamente, a gente dá a nossa opinião mais abertamente. Então, assim, a gente agradece do fundo do coração todos os membros que ajudam demais no nosso canal. Lembrando que toda sexta-feira, eu, a Michelle e o Tutaninho, o Caramelo de Sensação, temos as nossas lives aqui no YouTube. Então é isso, meu povo. Cola no Lisos por aí, que a gente sempre vem trazendo muita informação sobre a Argentina e ainda tem muita coisa boa chegando. E é isso, meu povo. Um grande abraço.